dois, três, gravando. Do. Que agradável gravar mais um vídeo da Missão Batista Oro. Interessante, mais interessante ainda, estar com vocês neste final de ano e Deus ter permitido que a gente estivesse juntos para falar das alegrias, das tristezas e acreditar que o ano de 2022, algo novo, apesar das coisas que vão acontecer já preditas, mas cremos que algo sobrenatural vai interferir na história. E hoje trazemos um vídeo bem especial para vocês todos que estão conosco durante o ano todo, muito interessante. Então vamos começar agora dizendo para você que Deus permita que o ano de 2022 seja um ano muito feliz para você e para sua casa. E agora eu quero dizer, destrave a sua mente agora. Então vocês viram aqui, estou travadinha. Alguém não permitiu que algumas coisas fossem ditas. Alguma coisa não pôde ser dita, mas muitas coisas puderam ser ditas. Muitas coisas puderam ser feitas, porque acreditamos que podemos, com a nossa coragem estruturada em Deus, vencer todas as cadeias que nos prendem. E dizemos para muita coisa, chega. Há um tempo novo para aqueles que creem. Aí você me pergunta, o que é isso na sua cabeça? Algo que você inventou? Não. Algumas coisas que foram travadas podem ser destravadas. E algumas coisas que nós gostaríamos que estivesse no lugar, estão fora de lugar. Porém, certamente, em todas essas armadilhas há uma saída e nós vamos crer nisso. E é isso que vamos compartilhar agora com vocês. Um apoio é importante depois dos 20, um apoio. Então, queridos, destrave a sua mente agora. Não espere para depois, agora. Destrave a sua mente. É um convite que fazemos a vocês. E é um convite que eu faço à minha alma também. Tempo de liberar. Tempo de reescrever. Tempo de redefinir. E tempo de ressignificar. Uma nova história, um novo tempo, um novo mundo, uma nova estrutura. Porém, jamais uma mente congestionada. Vamos desembaraçar, soltar as correntes, soltar as amarras para enfrentar tudo que virá. Esse é o grande convite que temos hoje para todos nós. E você? Já entendeu o momento em que estamos vivendo? É quase impossível, mas muitos ainda estão presos, manipulados, impedidos pelo medo. Este é o tempo certo, a hora certa para comemorar a soltura das nossas amarras. As amarras da nossa alma, que nos fazem travar. E então, por isso, esse vídeo, vamos destravar a nossa mente. Aí alguém pergunta, mas como fazer? Existem tantas sugestões, existem tantas coisas que nos dizem durante o ano todo? Mas muitas das coisas que nos dizem, são meramente artificiais.
posso dizer até superficiais. E não queremos ficar na superfície, queremos ir mais fundo, queremos ir além das narrativas, queremos estabelecer não um caos pré-instalado, mas queremos estabelecer uma nova esperança dentro de um grande conflito, dentro de um grande vento, forças para vencer. Como o carvalho, na tempestade, ele torce, quase se esfrega o chão, se encurva, mas não desiste. E é por isso que ele não cai. E quando tudo passa, ele se levanta e diz: estou aqui. E as árvores batem palmas, porque ele venceu e deu força para as outras. Então é assim. Não apenas usar a razão, a consciência humana, mas uma palavra que é formada por duas letras tão pequenas, mas que diz muito aos nossos corações. Essa palavra é a fé. A fé que se estabelece em nós e nos possibilita essa força de assim lutarmos contra a desesperança, lutarmos contra os preconceitos, lutarmos contra tantas coisas que nos abatem. Quantas pessoas têm chegado até nós durante todo esse tempo e desincentivado e dito apenas palavras para que a gente ficasse um pouco mais desanimado e tivesse muito mais medo do que era para ter neste tempo? Quem realmente se aproximou de você para te destravar, para te motivar, para te dar uma visão mais clara? Para te dar a possibilidade para que você pudesse lutar e desenvolver a sua vida com um pouco mais de esperança? Quem trouxe essa pequena centelha que ia ser incendiada para modificar este tempo de uma história tão difícil? Quem te influenciou para que você tivesse coragem e tivesse ação? Será que essas cordas que nos prendem, essas amarras que nos prendem, podem ser usadas para atá-las aos nossos pés e subir aos coqueiros e pegar o fruto que tanto precisamos para saciar a nossa fome? Será que o nosso alimento não está muito mais próximo do que aquilo que palpamos tão facilmente? Então, o que acontece e o que fazer para situar esse tempo em que estamos vivendo? Tempos difíceis, tempos que são acelerados, tempo que é dito algo extremo, algo difícil, algo inexplicável. Então, a palavra de Deus explica isso em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Vamos vê-lo daqui a pouco. E quando nós percebemos este aumento do egoísmo, da falsidade, da superficialidade, e aqui nesse texto diz que as pessoas se tornariam desalmadas, egoístas, irreconciliáveis, competidoras, invejosas. Que medo de se encaixar nesses termos. Ficaria muito difícil para nós e para os outros que nos seguem. Competidores. Que coisa mais feia. Que bom que a tecnologia tem avançado. Se a usarmos de forma correta, podemos chegar a lugares bem altos. Mas se a aplicarmos fora da verdade, fora da realidade, vamos ter efeitos desastrosos. É o que temos visto em muitos lugares, em muitas circunstâncias. E agora vamos recordar um momento triste. Momento que perdemos vidas, momentos que vimos catástrofes, momentos que nos deixaram aterrorizados.
momentos que vimos famílias perderem entes queridos, momentos que vimos situações quase que inexplicáveis. Porém, como já havia predito na palavra de Deus, esses momentos aconteceriam. E seriam difíceis mesmo. Mas também, na própria palavra, diz que o Senhor nos tomaria pela mão e daria aos seus filhos um alento, uma mudança, uma estrutura nova, que eles enfrentariam essa situação de uma forma sobrenatural. E você, o que fez com esse tempo? Omissão ou responsabilidade diante dos fatos? Como você se comportou neste tempo? Ficou um pouco mais humano ou muito mais desumano, com medo de que faltasse alguma coisa? Estamos quase que encerrando um novo ano, um velho ano e começando um novo ano. Eu fico pensando, que loucura que foi tudo isso, que dor que foi tudo isso, que reflexo teve isso na nossa história, na nossa vida, no contexto social em que vivemos. Como é que foi preparada a sua história para receber tanta prova e tanto desamor? O egoísta não pode dizer que não contribuiu para que isso fosse acelerado. O religioso, no seu discurso, também não pode dizer que ajudou. Por quê? Ele se identificou, muitos deles, com o egoísta, porque não fez nada, teve medo, apesar de todas as precauções, ninguém é contra nada, mas ele realmente se esquiou. Mas recebeu o seu salário. Interessante, não é? Como se identificar com esses discursos sem prática? O não religioso também, alguns omissos, porque muita gente, ou dentro ou fora da religião, tem a sua solidariedade, porque aprendeu dos pais, dos avós, aprendeu na sua essência a busca para praticar a verdade e a justiça. Então é por isso que esse vídeo foi feito. Talvez alguns não entendam, mas é preciso despertar a mente. É preciso abri-la numa visão mais ampla. Líderes, pessoas, todos, abram o entendimento para a prática da justiça enquanto é tempo. O mundo clama por mudança de mentes. Romanos 12, 2 da palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tempo de clamar, tempo de buscar mais de Deus e entender pela sua palavra e crescer. Tempo de prosseguir em conhecer, tempo de experimentar, tempo de alerta. Sejamos inabaláveis neste tempo. Na palavra de Deus ainda diz, 2 Coríntios 4:8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, como somos perseguidos, mas não destruídos, não desamparados, abatidos e não destruídos, novamente. Abatidos, perseguidos, não desamparados, abatidos e não destruídos. E alguém diz que
a palavra precisa ser refeita. Essa palavra não precisa ser refeita. Ela precisa ser entendida no valor espiritual que ela produz naqueles que creem. Quem crê, pela fé, vê os milagres acontecerem. Quem sabe, hoje é o dia certo do seu milagre acontecer. Na história destes 2 anos e histórias anteriores, vimos grandes milagres. Pudemos participar de situações muito difíceis, mas fomos levados pelo Espírito de Deus a ir em lugares que ninguém queria ir. E fomos pelo Espírito Santo iluminados, não por sermos melhores, mas porque obedecemos a voz que nos conduz a lutar, a enfrentar os dissabores, as guerras e tudo o que há para sermos úteis às pessoas que Deus coloca na nossa vida. É assim que vamos prosseguir, porque esta é uma missão. Essa é a história de quem serve como servo. Pela fé. Saborear uma vitória não entendida. Não apenas uma história de enfrentamento e resistência. Não, mas uma história onde o joelho, o jejum e a oração responde todas as dúvidas que temos diante do mundo e das pessoas. Porque não lutamos contra carne nem sangue, mas contra potestades, contra principados que estão fora do nosso alcance, mas têm controle do Deus vivo. Então, como podemos neutralizar tudo isso? O que podemos fazer com tão pouco diante de tanta necessidade? Dos conflitos, das guerras, das necessidades, das barragens estouradas, das pessoas desabrigadas. Como é que podemos fazer? Fazendo o que você pode, indo aonde você alcança, buscando o que é necessitado e que te busca ou que você procura. Mas como fazer isso? De novo, pergunto. Chegar ao desanimado e dar uma palavra. Chegar ao aflito e levar um alimento, uma roupa, uma indicação, uma indicação de uma pessoa que possa ajudá-lo, se for leis, de uma pessoa que precisa de um especialista, de uma pessoa que precisa de uma orientação. Então é assim que nós temos prosseguido na nossa missão. Ainda a palavra, que é a nossa referência, diz: dele, por ele, para ele são todas as coisas. E em tudo que vamos fazer, para o louvor e honra e glória do nosso Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. O soberano, é ele que nos segura. Ele é o supremo, aquele que não se referenda por homens, por leis de homens, mas se referenda por toda a estrutura que é, não da terra, mas do céu, que vai intensificar a história e vai interferir na história. O caminho é dele. Ele diz o que vai acontecer. O que prevalece e o que prevalecerá será o propósito dele sobre a humanidade. Às vezes, traçamos os planos, mas é ele, é Deus, que dirige o caminho sempre. Então, por que precisamos destravar a nossa mente para entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Não é o que queremos, o que pensamos, o que achamos, as nossas ideias e sugestões, mas é o que ele diz para que, motivados pelo conhecimento, podemos fazer. Não vem de nós, é dele, é a orientação do Espírito Santo. Mas
O que fazer com aqueles que, apesar de tudo, ainda não conseguiram entender, não foram fragilizados a tornar-se sensíveis? A mesma palavra diz: a arrogância precede a queda. Deus quebrará cedros altos. Todos aqueles, pequenos e grandes, que se acham donos da situação, controladores, terão a sua paga. E o tempo é de Deus. O soberbo pensa que é sábio, mas o sábio reconhece que nada sabe. A Deus pertence toda a história. Quer creia, quer não. Faça uma pequena experiência antes de desistir. E aí certamente você não desistirá. Não haverá motivos para você desistir. Porque a paz que excede todo entendimento, que é aquela paz que excede de Deus, guardará a nossa vida em Cristo Jesus. E a paz que excede, é a paz que vai além do entendimento humano. Então, apesar dos desafios, das guerras, das situações difíceis, das situações preocupantes, restou-nos a fé. Restou-nos algo imprescindível, algo que destroça todas as forças humanas e nos faz entender porque estamos aqui, para onde vamos e o porquê de um tão grande amor e de um tão grande sacrifício de entrega. Missão Batista Oro, missão humanitária, que tem lutado pelas vidas para que elas reconheçam que vale a pena viver, incentivando-as, muitas vezes com alimento, muitas vezes com apoio espiritual, com roupas, com palavra, com orientações, com canções, com palavras de orientação da vida pessoal. Não sabemos tudo, mas quando aquilo não está dentro do nosso conhecimento, buscamos pessoas, orientamos para que busquem pessoas que estão unidas a nós e que nos ajudam nessas tarefas das quais não podemos realizar. Empresários que têm se comovido com a nossa missão, que o nosso trabalho, desde o nosso trabalho de oratória com as crianças, o Fala Criança, todos os trabalhos desenvolvidos ao longo da vida, no esforço coletivo. Quero fazer uma pausa e citar aqui o nome do senhor Juliano Ponjolo. Ele não vai gostar de chamar de senhor, porque ele não é senhor, ele é um jovem. Desculpa, a esposa, muito apessoado. Mas um coração enorme, pronto a parar o carro onde está, para nos dar uma palavra, um apoio. Muito obrigada, Juliano. Você é muito importante nas nossas causas, porque você sempre teve uma palavra de incentivo. Então, interessante é esses queridos amigos do bem, que se associaram a nós, oraram por nós, buscaram por nós e nos acolheram também em momentos que a gente estava muito triste, dando uma palavra de alegria, que plantaram esse trabalho de forma interessante, porque realizaram aquilo que eles tinham em favor de nós e nós em favor dos outros. Nos fez terreno fértil, nos fez ter uma semente que nos libertou de muitos momentos onde paramos e falamos: o que vamos fazer para ajudar tal pessoa? Alguém nos ligava e falava: tal coisa aconteceu, olha lá. Uma dessas pessoas
Vou pedir licença para citar o nome. Rafael Maroz, outro empresário. E tantos outros. Eu fico muito feliz porque essas pessoas de coragem destravaram as suas mentes para abençoar aqueles que estavam abatidos. É este Deus que eu creio, que quebra as correntes, que quebra as muralhas. Os milagres ainda não pararam e não vão parar. Os milagres vão continuar acontecendo. Quando Deus nos levou a orar por muitas pessoas e vê-las curadas, para nós, a ação do Espírito Santo, do poder de Deus em nós, eu me lembrava sempre daquele versículo da palavra que diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Este é o nosso Deus, o Deus das surpresas, o Deus que abre porta onde não tem portas, o Deus que cria em nós responsabilidade, que cria em nós misericórdia, que nos faz ir além, que diz na palavra dele, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e ações de graças, apresenteis os pedidos ao céu, a Deus. Então é por isso que o nosso Deus está sempre presente nas nossas conversas, porque Ele sempre nos responde. E desde o longo do início da nossa vida, Ele se fez presente em muitas ações na nossa casa, onde morávamos, onde lembramos dos nossos pais, dos avós, do sogro, da sogra, daqueles que nos apoiaram também, aos queridos e aqueles que também nos criticaram. Porque a partir deste momento, nós entendemos que perseguidos por causa da justiça terão êxito no reino dos céus. Aqui realizarão obras, porque é assim que Deus diz. Então, instrumentos, vasos usados, não dependendo de opiniões, de crachás, de títulos, de referências humanas, mas dependendo unicamente daquele que criou os céus e a terra e que está vivo e voltará. É um convite para que você freie o medo, para que você não fique emperrado, para que você desperte. E quando alguma coisa não der certo, lembra da fé? Agarre-se a ela. Suplique ao Pai. Muitas vezes, quase a maioria das vezes, somos bombardeados pelo medo. E aí vem todas as outras coisas, desencadeando a nossa mente uma guerra. Guerra para parar, guerra para desistir. E é por isso que essa live, esse vídeo, seja como for, ele vai fazer um convite para você desencarcerar a sua mente, para você descongestionar as suas ideias e para você desenvolver uma mente renovada e para você se posicionar e adorar este Deus na beleza da sua santidade e entregar-se a Ele, reconhecendo que Ele é a luz, que Ele é o pão vivo que desceu do céu, está entre nós e a atuação dele está alinhada com o amor. Tanta visibilidade, tantos holofotes, tudo isso vai ser recolhido para quê?
para você ser melhor ou para você ser pior? Para que o eu, o egoísmo, se instale em você e você só queira ser um artista? Ou para que você seja humano? A que ponto chegamos? Tempo de celebrar a vida. Tempo de refletirmos o que fizemos, o que não fizemos. Tempo de viver a esperança que existe naquele que é a própria esperança. Tempos difíceis, mas com mente renovada, com mente cativa em Deus. Caso você queira receber algum apoio ou oração, você procure a Missão Batista Oro. Vamos deixar embaixo desse vídeo o link do nosso trabalho, o nosso contato. Deus te proteja neste ano, te dê forças para você enfrentar o ano de 2022, com todas as guerras, com todos os problemas, mas fazendo como os meninos do coqueiro, buscando, atando nos pés qualquer coisa que seja que você tiver aí e subindo nos coqueiros, buscar o seu fruto. É indo, é buscando, quebrando as amarras. Lembra aquela passagem que fala dos discípulos ao mar? Eles gritaram: Mestre, iremos morrer! Mas com poder, calmamente, Jesus ergueu a mão e ordenou para que o mar parasse. E o mar se acalmou. É Ele que pode. É muito interessante saber que não há temor para aqueles que creem. Somos humanos, mas não somos medrosos. Não somos covardes. Não paramos porque as coisas não estão muito boas, mas oramos, buscamos, realizamos, trabalhamos para que elas melhorem. E essa canção eu acho muito interessante, que diz: o mestre já vem. É muito interessante. Quando todos falharem, o mestre dirá: estou aqui. Nos dias de sol, ou nos dias de chuva, ou de nuvens, ou de terremoto, ou de tristezas, ou de decepções, o mestre já vem. O mestre já vem. E ele diz para você: estou aqui. Filho amado, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Que interessante saber que se todos falharem, se os líderes falharem, se os autoridades, vamos dizer assim, falharem, se leis falharem, o mestre dirá: estou aqui. Haverá uma boa e perfeita, agradável vontade de Deus manifesta em nós se crermos, se nos entregarmos, se crermos que a justiça dele vai prevalecer. E é interessante vi esses dias um vídeo das pessoas serão recolhidas das enchentes na Bahia e vi pessoas cantando, levando apenas os documentos. Como pode você avistar sua casa ao longo, sendo engolida pelas águas, e você cantar como Paulo e Silas na prisão, acorrentados? Porque essas pessoas têm algo em comum,
elas creem que o Mestre virá. Durante este ano, fizemos muito, glória a Deus. Temos registrado cada momento, onde fomos, com quem falamos, o que fizemos, o dia, a hora que fizemos. Por que é bom registrar? Porque, às vezes, não contra isso, cada um faz o que quer, não postamos, mas fizemos. Não visibilizamos, mas fizemos. E está nos corações. E principalmente, entregue a Deus com um cheiro suave. E agora, quero terminar esse vídeo fazendo uma pequena homenagem e um desabafo. Postando um vídeo de homenagem, ouvi algumas palavras sobre se liga com quem está vivo. Isso me ofendeu bastante, porque ninguém deseja ser esquecido e ninguém pode ser esquecido. E eu acho lindo quando uma pessoa recorda o ente querido e chora de saudade por ele, porque a própria Bíblia diz que era para trazer à memória as coisas que dão esperança. As coisas de Deus nos dão esperança. Aquelas pessoas que passaram pela nossa vida nos ensinaram, construíram em nós o que somos. Viveram cada uma das nossas emoções. No caso das mães, dos mais próximos, dos tios. Como não trazer à memória de coisas tão boas? Como não entender que isso faz parte de um amor? O amor de recordar? O amor de reviver o que o coração já sentiu e não deixou de sentir? Apenas porque não estamos mais próximos, mas estamos próximos? A lei do amor não pode falhar. E a lei do amor está nas mentes e na memória. Será que se essas pessoas que certamente vão morrer, gostaria que jamais fossem lembradas? Hoje, ainda vivas, elas podem pensar isso? Então, eu fico muito triste porque são pessoas insensíveis que acham que é só essa vida que nós temos, né? Não vai além. E ainda busca denegrir atos de amor. Que a saudade nos conforte pelas lembranças. Lembramos essas pessoas porque nós aprendemos a viver com elas. Nós sorrimos com elas, porque elas nos acrescentou e nos acrescenta. Porque essas pessoas foram pessoas boas. E eu digo para essas pessoas, talvez esse não seja o seu caso. Procure se retratar diante de Deus, porque isso Ele vai cobrar de você. Aprenda a viver. Aprenda a viver. Traga para a sua história aquilo que você quer colocar na história dos outros. Sabe por que não há vazio? Porque Deus preenche o vazio e humanamente temos a saudade. E a saudade é uma recordação para preencher o nosso coração. E para lembrar
o quanto essas pessoas valeram em nossa existência. E agora eu vou falar alguns nomes aqui de pessoas que fizeram diferença e em memória. Eu quero aproveitar esses últimos dias do ano para fazer essa homenagem em memória. Bem entendido, em memória. Eu quero me lembrar do pastor Timmy Chaker, de Missões Mundiais. Deu a vida. Missões mundiais. Sem denegrir ninguém. Empobreceu com a sua falta. Pastor William Smith. Pastor Bill. Irmã Caroline, que ainda está viva, mas ele já se foi. Um modelo de líder a serviço de Deus. 40 anos em missão no Brasil. Nenhum escândalo. Não vou nem falar o que eu estava pensando aqui. Mas nenhum escândalo. Eduardo Prux. Incomparável amigo. Pessoas como a minha irmã Eunice Santana Romagnol. Mãe intensa. Dulcinéia Santana da Silva. João Jerônimo da Silva. Meus pais. Não deixo de lembrá-los. Não deixo de lembrá-los. Não há razão para esquecê-los. Há muitas razões para lembrar de vocês. Doutora Daniele Gonçalves. A doçura da paz de uma pessoa. Também Comendador Zico Gonçalves e sua esposa Doroteia. Exemplos. Dona Benedita da Silva. Amiga, mãe da Jo, do Éder, minha querida amiga. São tantas as pessoas, são tantos maravilhosos que teria que ficar o ano inteirinho de 2022 na lembrança. Vou me lembrar também Luiz Roberto, de Londrina, Orquestra Sinfônica de Londrina, amigo do Pajé, meu filho. Betão, conhecido, muito conhecido, músico. Minha amiga Diná, mãe das minhas amigas todas. Tuta, Sônia, todas, Nilce. A mulher mais encantadora, companheira que eu já vi. Ela e o seu esposo, o seu Sete, a família toda. A minha gratidão, porque não há como comemorar nem o Natal, nem o Ano Novo, nem a Páscoa, sem lembrar das pessoas que estivemos tão próximos em datas tão importantes. E quando fazemos a mesa da ceia, sempre queremos, se pudéssemos, se não houvessem críticas, colocaríamos em memória um lugar para essa pessoa na mesa, porque o lugar delas nunca pode ser esquecido. Porém, vamos fazer diferente. Em vez de colocar o lugar para que ninguém nos critique, vamos pegar aquilo que elas comeriam na mesa para entregar para aqueles que não têm nada. Assim vocês estarão celebrando novamente o convívio dessas pessoas e a alegria que elas teriam, porque certamente as pessoas lembradas, elas são pessoas acolhedoras, não egoístas como essas que perguntam por que se lembrar dos mortos. Não estou falando de reverência, estou falando de lembrança. Outra pessoa que eu quero recordar aqui é a Tânia Barros, que nos deixou há pouco.
que essa família é uma família especial para nós. Vamos lembrar também de Daniel Garcia, inquestionavelmente uma pessoa especial. Quero lembrar da minha amiga Lorena, aluna querida, Lorena de Souza Cota. Um abraço para os seus pais. Maravilhosa, competente. Deus na causa. Também do meu esposo, Aécio Correia, pai dos meus filhos. Aécio Judeão amava coral, cantava nos corais e cantava essa música. Não há temor quando as trevas chegarem. Deus é fiel. Não há temor. Também me lembrar de um amigo do meu pai de infância, o senhor Pedro Preto, amigo do meu pai, de longa data. Lembrar do pai da Lilian Tatesuji, que eu esqueci o nome dos dois, a mãe e o pai, pessoas especiais. Já fizemos outra homenagem e lembramos do meu sogro Mário Correia e Isaura Mateus Correia. Já me lembrei deles, mas lembrando também do Valdir, meu cunhado. Lembrando da querida amiga Sara Dias, mulher maravilhosa, competente. Quero me lembrar de um amigo que eu sempre tive como amigo. Mauro Baldassarre e Leonor Baldassarre, pelo tempo de convívio, pelo respeito, porque isso fica na memória. Que todos aprendam e acolham as recordações e emoções como algo que vem de Deus. E a todos, que não podemos falar todos os nomes, que lembramos e que a memória é o coração, e o coração traz a memória. Eu quero me lembrar, porque eu quero recordar com saudade daquilo que foi bom e trazer à memória aquilo que dá esperança. É interessante, com tudo isso que está acontecendo, ainda a palavra diz: sede fortes, corajosos, lutem, porque vai chegar a hora que o mestre vai chegar. E por enquanto, ele vai cuidar de nós. Pare agora onde você está e reflita. Que todas as dores, todas as lutas poderão ser enfrentadas com a fé, com a oração e com o respeito às leis de Deus. E que você vai se surpreender, se você quiser, daquilo que Ele pode fazer. E certamente haverá um grande milagre se você crer. Eu tenho tido grandes milagres. E já vi milhões de milagres. Então, milhões no sentido de hipérbole, mas muitos milagres a vida toda. E apesar das feridas, há um Deus que diz: eu cuido de ti. E essa é a fé que queremos mostrar ao mundo. Nosso Deus, Criador, seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo, o Consolador, te cubra de toda a bênção que você precisa. Apesar dos tempos difíceis e apesar dos irreconciliáveis, apesar dos fingidos, apesar dos vaidosos, egoístas, desalmados, invejosos, orgulhosos,
aos simples, aos que têm temor do Senhor, aos que são parte da Igreja de Cristo, aqueles que lutam pela causa do amor e da propagação do Evangelho da Paz. Se o mundo não está em ordem, está em ordem tudo o que Deus construiu, porque Ele voltará e nos dará uma nova história, um novo tempo, abrirá rios em meio a vales e plantações em meio a desertos. A ordem não parte da terra, a ordem parte do céu. Shalom. Fiquem com essa música maravilhosa. Um feliz ano novo. Eu cuido de ti. A minha filha Jéssica, que me acompanha no trabalho, vai cantar para vocês. Muito obrigado a todos que colaboraram conosco. Meu filho, músico Marcos Fábio Pagé, que tem nos acompanhado, tem sido nosso braço forte. A Jéssica, que tem sido nossa companheira, e todos aqueles que... Muito bom, que gente do bem, que tem nos dado força para enfrentar momentos tão difíceis e os próximos que virão. Não há temor quando as trevas chegarem, porque o Mestre já vem. Vem vindo. Prepare-se. Ele quer encontrá-lo. De novo, preparado. Faltam as palavras para enfrentar. O momento é de luta, de guerra, mas o Mestre já vem. Eu cuido de ti. Shalom. Shalom. Algumas pessoas não podem ser esquecidas. Orival de Almeida, pai exemplar, marido exemplar, amigo exemplar, cunhado exemplar. Recordações, vida, espírito de unidade, de confraternização. Shalom. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória.
Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Feliz Ano Novo! Minha linda tia Nenzinha e família toda! Feliz Ano Novo, os meus amigos todos, queridos parentes também, queridos todos. Também, sem esquecer de pessoas tão queridas como a minha cunhada Silvia. Deus alcance você com seu milagre. Meus irmãos, todos da nossa família. E também a minha querida prima Edna e sua família e todas suas irmãs e irmãos. Um beijo para todo mundo. Um beijo para os de bom coração. Um beijo para os coração trancado. Destranque a sua mente. Destrave a sua mente. E receba aquilo que é o melhor de Deus para a sua história. Então, nada como para fazer parar Feliz Ano Novo. Shalom!